E aí, bem-vindos a essa exploração visual, onde a gente vai decodificar 16 verdadeiras obras-primas da literatura financeira. O nosso grande objetivo aqui hoje é traçar um mapa super completo sobre educação financeira, mostrando como fazer aquela transição essencial da pura estabilidade econômica para uma prosperidade pessoal profunda e verdadeira. O que essas grandes mentes nos ensinam é que construir patrimônio é exatamente como erguer um edifício monumental. Então, nessa nossa jornada, vamos estruturar esses conhecimentos fundamentais como uma grande pirâmide da prosperidade, tijolo por tijolo. Certo, vamos mergulhar fundo nisso com uma pergunta para começar. Por que a inteligência matemática raramente garante o sucesso financeiro? A verdade surpreendente que emerge dessas 16 obras responde a essa provocação de um jeito muito simples. O acúmulo de riqueza não é primariamente um problema de cálculo. Olha só, as planilhas mais perfeitas do mundo vão falhar miseravelmente se o comportamento humano por trás delas não ajudar. A prosperidade real, gente, não mora em uma equação super complexa, mas sim na nossa capacidade de gerenciar hábitos, comportamentos e aqueles impulsos diários. E para a gente entender como erguer essa pirâmide da forma certa, a nossa pauta de hoje vai passar por 4 níveis. Nível 1, a base da mentalidade. Nível 2, psicologia e emoções financeiras. Nível 3, estratégia, sistemas e antifragilidade. E lá no topo, o nível 4, filosofia e autonomia financeira. Então, bora começar pelo nosso alicerce mais profundo. Nível 1, a base da mentalidade. É exatamente aqui que a riqueza começa. É fascinante perceber que muito antes de existir um único centavo lá na conta bancária, a mentalidade precisa mudar. Isso ilustra com perfeição aquele conceito imortal do Robert Kiyosaki, sabe? O grande divisor de águas não é o tamanho do seu salário. A lógica é simples. De um lado, a gente tem os ativos, que são as coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Do outro, os passivos, que são tudo aquilo que drena os seus recursos. A grande sacada é focar implacavelmente em adquirir ativos, fazendo o dinheiro trabalhar sem parar para você, ao invés de passar a vida inteira correndo atrás dele. Mas, na prática, como a gente constrói essa coluna robusta de ativos? Bom, a resposta está em algumas leis que simplesmente resistem ao teste do tempo. Juntando a sabedoria secular da Babilônia, lá do George S. Clason, com a pesquisa psicológica do Napoleão Hill, as leis fundamentais são super diretas. Poupar 10% de tudo que se ganha, evitar as dívidas a todo custo e manter um desejo ardente acompanhado de uma persistência inabalável. São hábitos fundacionais que não mudam nunca, independentemente da época. O que nos leva ao nosso segundo andar, nível 2, psicologia e emoções financeiras, o nosso motor interno. E por que tantas pessoas acabam perdendo tudo, mesmo dominando a teoria econômica de cabo a rabo? Tem uma perspectiva do Morgan Housel que mata essa charada. Chega a ser irônico constatar que um QI elevadíssimo pode facilmente resultar em ruína se a pessoa deixar a arrogância falar mais alto. No fim das contas, o que dita se o seu patrimônio vai sobreviver no longo prazo é o seu comportamento naqueles momentos de crise e a compreensão profunda dos seus próprios vieses e emoções. Então, o ponto crucial aqui é desenvolver a chamada inteligência emocional financeira. Segundo a visão do Tiago Brunet, muitas e muitas vezes, a barreira que impede o nosso crescimento não é a falta de oportunidades lá fora, mas sim bloqueios e traumas não resolvidos que a gente carrega em relação ao dinheiro. Curar essas feridas invisíveis e aprender a controlar as emoções é um pré-requisito absoluto para destravar uma prosperidade que seja realmente abundante. Porque sem esse controle emocional, as armadilhas são enormes. O Napoleão Hill descreve isso de forma genial, tratando o medo e a procrastinação como verdadeiras amarras que paralisam a gente. Quando bate aquela procrastinação para organizar a própria vida, muitas vezes por puro medo de encarar os números, cria-se uma âncora pesada. É um ciclo de alienação que simplesmente impossibilita dar o próximo passo, rumo ao sucesso financeiro. Vencidas essas barreiras mentais e emocionais, a gente avança para o nível 3. Estratégia, sistemas e antifragilidade. Aqui é onde a gente começa a acelerar a riqueza. A partir daqui, o foco passa a ser totalmente sobre estruturação inteligente. Sob a ótica do Michael Gerber, existe uma transição que é um verdadeiro divisor de águas. De um lado, a gente tem a figura do técnico, que é quem foca todo o tempo operando dentro do negócio, basicamente trocando tempo por dinheiro. E, em contraste, existe a figura do empreendedor, que trabalha sobre a estratégia do negócio. Dedicar tempo para criar processos e desenvolver a máquina em si, e não apenas operar a máquina, é a chave mestra para criar uma alavancagem exponencial.
Aquele modelo obsoleto de trabalhar exaustivamente de sol a sol é substituído por um novo motor de produtividade. E como Tim Ferriss e o Naval Ravikant detalham muito bem, as peças desse motor são automação, terceirização, alavancagem e autenticidade. A ideia é delegar funções repetitivas, usar e abusar de ferramentas digitais e aplicar o julgamento autêntico de cada indivíduo para multiplicar os resultados. É literalmente fazer os sistemas operarem de modo autônomo para você. Mas claro, qualquer sistema precisa sobreviver no mundo real, né? E aí entra um conceito genial do Nassim Taleb, o antifrágil. Com os nossos instintos ancestrais, a gente tem o costume de construir defesas tentando prever o futuro, o que, convenhamos, quase nunca dá certo. Já que o mercado moderno é o puro caos, a solução real é construir estratégias financeiras que não apenas resistam aos choques, mas que ativamente fiquem mais fortes a cada grande abalo global que acontece. E assim a gente chega finalmente ao topo da nossa construção. Nível 4. Filosofia e autonomia financeira. Alcançando o cume. Logicamente, não dá para chegar ao topo sem ancorar toda essa filosofia em passos super práticos no dia a dia. Pelos ensinamentos de Eduardo Feldberg e do Brian Scher, o roteiro básico exige o seguinte: escapar definitivamente das dívidas, investir de forma muito consistente, não importa o tamanho da sua renda no momento, e adotar uma disciplina diária de hábitos ricos. É essa consistência, principalmente nas adversidades, que garante o passaporte para a verdadeira autonomia financeira. Tem um outro ponto essencial aqui trazido pela análise do Bruno Perini, que é uma observação bem analítica e fria. As decisões coletivas e governamentais impactam diretamente a nossa liberdade econômica individual. E olha, sem levantar nenhuma bandeira política, a realidade pragmática é que o ambiente macroeconômico muda as regras do jogo o tempo todo. Entender como essas estruturas funcionam de forma neutra é absolutamente vital para você conseguir blindar o seu próprio patrimônio. Agora, o que é realmente interessante notar é o choque espetacular de filosofias sobre qual é o objetivo final do dinheiro. Por muito tempo, a abordagem mais clássica sempre foi o acúmulo incessante de patrimônio, mirando a estabilidade e a segurança no futuro. Mas aí vem o autor Bill Perkins com uma tese ousada que desafia completamente esse pensamento tradicional. Para ele, a meta não é morrer rico, mas sim gastar o dinheiro de forma inteligente para maximizar as experiências memoráveis da vida, exatamente enquanto a gente ainda tem saúde para aproveitá-las. Essa dualidade toda traz a gente para uma conclusão brilhante do Morgan Housel sobre encontrar o equilíbrio perfeito. A mágica acontece quando a gente consegue harmonizar aquela frugalidade mais dura e necessária que serviu lá atrás para erguer a base da riqueza, com a capacidade de usufruir ativamente dela no presente. Afinal de contas, o império financeiro perde todo o seu significado se não vier acompanhado da verdadeira arte de viver bem o hoje. Concorda? E tudo isso nos leva a uma provocação final para fechar nossa análise. O dinheiro está financiando a vida que você deseja ou a vida está sendo gasta apenas para financiar o dinheiro? Digerir essas 16 obras-primas é perceber que esse acervo todo funciona como um verdadeiro manual prático. No fim, a jornada sobre transformar hábitos e criar sistemas resilientes para alcançar uma existência que não seja apenas financeiramente livre, mas sim profundamente próspera e consciente. Fica aí essa reflexão e a gente se vê na próxima exploração.